Bom dia, meus queridos. Hoje é dia 11 de setembro de 2023, começando uma nova semana, começando um novo momento, recomeçando para muitos. Então, eu creio que a primeira coisa que teremos que fazer, ou que podemos fazer, é começar essa mensagem logo. E eu tô caminhando em direção a um grande sol. E hoje a minha cadeira não tá simplesmente numa sala imensa com todos os irmãos de luz, intraterrenos e extraterrenos. Mas parece que estamos ocupando uma sala dentro do sol. Emanando agora essa energia solar, esperançosa, sentindo e emanando, sentindo e vibrando cada vez mais alto. Sejamos faróis em meio a tempestades, os faróis que iluminam até na escuridão. Sejamos cristais, não esponjas. Sejamos cristais, não esponjas. Cristais de luz, que emanam esperança, que emanam a certeza de dias melhores. E que tudo vem para contribuir para a lapidação do nosso espírito. Esse aqui também é o meu momento de conexão com o divino, com o que há de mais maravilhoso dentro de nós. Esse também é o meu momento, queridos e queridas que acompanham esse canal. Me chamo Karen Fuentes. Eu venho aqui todas as manhãs de segunda a sexta, exceto feriados, para trazer mensagens de amor, de paz, mensagens de esperança. Quando tudo cai, quando tudo desaba, ou quando o desastre causa apenas alguns abalos, a primeira coisa que nós pensamos em fazer é reerguer tudo de novo, igual como era antes. Porque a gente sente falta daquilo que está acostumado a viver. Muitas vezes não temos consciência se é bom ou se isso é ruim. Não importa. É a rotina, é o costumeiro, é o padrão. Então, a primeira ação da mente é reconstruir o que ela já conhece. A primeira ação da mente é fazer tudo igual. Porque esse é o papel da mente. A mente, ela habita a terceira dimensão, queridos.
E a terceira dimensão é essa caixinha ilimitada. A gente mal consegue dimensionar o que é o universo, o infinito. Tem pessoas que quando começam a pensar no universo, elas fundem a cabeça. Ou nem pensam, porque a nossa cabeça não consegue ir além de fronteiras muito definidas, que é essa caixinha, né? Que é essa caixinha. Quando a gente bate nas bordas dessa caixinha, ela diz assim, opa, volta que aqui é desconhecido, volta que aqui é escuridão, volta porque se é escuridão, aqui é medo. E na verdade, o medo, a escuridão, é justamente ficar preso dentro dessa caixinha, dentro dessa mesmice, né? Dentro dessa rotina, dentro do mesmo. Mas quando acontecem os desastres naturais ou não naturais, quando a carta da Torre vem, nós temos a chance de sermos ou fazermos diferente. Nós temos a chance de construirmos um novo mundo baseado no amor, na caridade, na benevolência. Nós temos a chance que o novo se faça em nós. Primeiro a gente limpa a sujeira do velho. Vai limpando a sujeira, né? Vai tirando para fora. Assim são as reformas. Para que venha o novo é preciso que o velho acabe. E aquilo que hoje achamos ser ruim, ser catastrófico, pode ser a grande maravilha do futuro. Quando eu estava lá na China, olha eu e os meus pitacos aqui, mas a espiritualidade sempre me deixa dar os meus pitacos. Mesmo que às vezes eu diga que eu não quero, mas eles estão dizendo, continue, cara, continue. Quando eu estava lá na China, eu cheguei lá em 1993, novembro de 1993. Inverno, tudo escuro, pobreza, sujeira, poeira, pessoas com olhares perdidos no nada. Eram corpos perambulando. Mal se via o verde das poucas folhas de poucas árvores. Um mundo que ruiu, ou um mundo ruindo. E quando eu entrei lá naquele mundo ruindo, tudo em mim ruiu também. Naquele momento eu delirei. Eu literalmente delirei. Eu tive noites febris quando eu cheguei na China pela primeira vez. Noites febris em que eu sonhava em voltar para casa.
Eu sonhava em estar dentro de um avião da Varig, porque naquela época existia a aviação aérea rio-grandense. Linda Varig, com seus pilotos maravilhosos, que depois foram ensinar os chineses a voar, a aterrissar, a decolar. Então eu sonhava em ir embora, porque eu tinha chegado, parecia que eu tinha chegado no umbral, meus queridos. A poluição era tanta e a poeira era tanta que mal se via a luz do sol. As comidas eram vendidas no chão, na rua. Confundia-se batatas com pedras. Não haviam frigoríficos, né? Chineses comem muita carne. Eu nem me imaginava comendo menos carne naquela época. Eu queria apenas sobreviver. Então eu tinha essa vontade de ir embora. Tinha essa vontade de fugir, de ir embora. Mas o que eu mal podia imaginar, que eu ficando ali, é que tudo aquilo transformaria minha vida. E que eu aprenderia muito com toda aquela situação. As minhas cascas cairiam. E realmente caíram. Choque cultural, choque mental, choque emocional. Eu não tinha ido para o mais belo país da Europa, e nem o pior deles. Eu teria ido para um local onde tudo estava em ruínas. Grandes casas, imensas casas com aqueles telhados lindos, ruindo, abandonadas. Tinham partes da cidade que pareciam fantasmagóricas. Morros, a cada dia diminuindo mais. Eram os caminhões buscando areia, buscando a pedra para construir o novo. Mas o velho ainda estava por tudo. O velho deteriorado, ainda que eram tradições, ainda que eram casas que podemos até chamar de palácios, de tão lindas, com aquelas janelas redondas, mas tudo muito mal cuidado, mal conservado. Então, além de ter aquela poeira de uma cidade inteira sendo reconstruída, eu estou falando de Guangzhou, na cidade de Cantão, no sul da China. Ainda era inverno. Dias de chuva, dias nublado, dias úmido. Muitos dias sem sol. Muita lama na rua. E eu sonhava com os verdes campos do Pampa. Nessa hora eu sou bem gaúcha. Com o vento gelado e o sol que aquece a alma. Esse contraponto entre o sol quente e o vento gelado. Esse é o inverno gaúcho.
que sentimos falta e que cada vez está mais longe de nós. Talvez só nos lembraremos desses tempos invernais. Mas então eu cheguei lá e me quebrei em 1000 pedaços. Só que essa experiência transformou a minha vida. Quebrou tudo que eu achava ser correto até então, o padrão até então. E o choque fez abrir a minha cabeça. E já no primeiro passeio que eu dei, porque os chineses, quando a gente ia para as fábricas, eles faziam questão de nos mostrar as belezas da China. Porque ao redor, nas cidades, havia pontos turísticos, ainda que naquela época o comunismo e o regime fosse bem fechado. E existiam fronteiras entre cidades. Lá não existiam fronteiras só nos aeroportos, nas divisas de um país para outro, não. Lá existiam fronteiras nas cidades. O chinês comum, por que eu falo comum? O trabalhador não podia sair de uma cidade para outra sem permissão. Então, se você morasse aqui nessa cidade, você ficaria nessa cidade. Para você sair daqui e ir a Porto Alegre, você tinha que ter permissão. Mas como fomos lá para trabalhar e éramos estrangeiros e as fábricas ficavam em outras localidades, o primeiro lugar que eu fui, a primeira fábrica que eu fui, antes de chegar na fábrica, eu fui conhecer uma caverna, a caverna de Quanlin, uma das. E eu nem sabia quem ela era. Então eu vi aquela grande estátua de pedra e gravado tantas bênçãos, tantas orações em tinta vermelha nas paredes dessa mesma caverna. Então quando eu chego lá, mesmo eu estando naquele local, naquele umbral, porque no auge daquele regime totalitário, a China era um umbral. Eu encontro com quem? Com Quanlin, a Nossa Senhora dos Chineses. E mal sabia eu que eu sonharia com ela. E eu nem sabia que era ela. Ela moça, como eu. E ela me guiaria meus passos. E traria noites em que eu me encontraria com a espiritualidade. E que me daria forças para enfrentar aquele mundo novo. Então, para termos força, é preciso se encontrar com a espiritualidade. Para termos força, é preciso abraçar. É preciso se deixar ajudar. Um aperto de mão, um abraço, um erguer-se. Aquela mão que chega lá e puxa você para cima.
mas só se você estender essa mão. Passamos por tragédias pessoais, tragédias coletivas, porque a gente não se deu conta ainda que aqui tudo é cenário, que vivemos no making of, e que tudo que é sólido é da Matrix, é da ilusão. E a prova maior disso tudo é quando vem a torre, a carta da torre no tarô, que é a destruição. Quando a destruição vem, aí é a prova viva, de que vivemos num mundo de ilusão. Ilusão criada pelas nossas mentes, porque achamos ser donos de coisas, achamos estar no controle, e somos tão pequenos, não é, meus queridos? Nós somos tão pequenos. Pequenos enquanto ilusão, mas muito grandes enquanto espírito, muito grandes enquanto coração. Então, quando a torre vem, existe uma chance de você construir o novo, novos alicerces, novas histórias. O choro de hoje pode ser o sorriso e a gargalhada de amanhã. Então não seria o momento de aproveitar a chance e se reconstruir novo, se reconstruir sobre novas bases? Então, quando tudo quebrou em mim lá na China, começava a nascer devagarinho, e ainda que inconsciente, essa cara é indiferente, essa cara em essência. E eu tinha apenas 22 anos de idade. Então eu levei 28 anos. E eu digo que tudo começa ali, no caos. E que o caos é a grande chance de vermos a luz, sentirmos a luz que está aqui dentro. Porque sem o caos, ficaria tudo na mesma. Se eu não tivesse ido embora, não tivesse ido para aquelas terras tão diferentes, eu teria mudado? Com certeza não. Mas não era essa a minha história. A minha história era ter ido para lá como eu fui. Ter vivido e passado por coisas muito fortes. Ter vivido o caos. Ter lembrado inconscientemente até do caminho. Para os campos de concentração da vida passada. Eu lembro quando eu tive uma catarse dentro do carro.
Eram aquelas rodovias imensas. Os chineses não constroem rodovias com apenas 2 ou 3 mãos. São 4, 5, 6 vias. Nós íamos para uma fábrica bem longe. E o monóxido de carbono estava simplesmente me sufocando. Os carros ligados, inverno, a neblina forte, não deixava aquela poluição ir embora, sair. Então naquele momento quando eu olhei para o lado, eu vi que muitos me olhavam. Eu era diferente. Na China, em 1993, haviam poucos estrangeiros, especialmente mulheres. A maioria eram homens. E aí eu comecei a me sentir invadida com tantos olhares e aquela fumaça, o cheiro de monóxido de carbono. Hoje eu poderia dizer que foi uma crise de autismo. Foi aí que eu entrei num estado catatônico. Eu me fechei e eu comecei a sentir um monte de coisas que ninguém aqui explicaria. Uma agonia, uma agonia, uma agonia. Até que meu nariz começa a sangrar. E aí o motorista e o nosso guia que estava do lado olha para trás, eu estava sentada atrás no banco do carro, me sacode. Karen, 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 me chama. E eu escuto assim, eu escuto só Deus, 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 Deus. E eu vejo uma mão vindo lá do alto, uma mão que me tira lá de baixo. E a minha roupa já estava toda cheia de sangue. Consumida pelo caos. O caos de ontem contando o caos de hoje. Monóxido de carbono, sem poder sair do carro, sem poder sair do vagão do trem. Câmeras de gás. A minha alma encontrando outros tempos. Quando vivemos caos, quando vivemos destruição, a nossa alma inconscientemente encontra outros tempos em que vivemos esse caos. Então o caos fica grande, o caos fica dentro, fica fora. Mas é nessa hora em que tudo é escuridão dentro e fora que nasce o primeiro veio de luz. Que nasce a primeira plantinha de esperança. E é ali que é um recomeço. Abençoadas as almas que se deixam recomeçar. O ruim de hoje é o ótimo de amanhã. Corajosas almas que passam pelo tormento, pelo caos e saem livres de suas cascas, saem livres da sua terceira dimensão. Abençoadas as almas que fazem esse caminho, porque tem fé, tem esperança,
porque tem a centelha divina queimando no seu coração. Abençoadas as almas que passarão por esse caos e se transformarão e serão melhores, e se transformarão e serão a sua essência. Então aproveite, não chore, apenas crie coragem, levante a sua espada e lute. Lute por o quê, meus queridos? Pela sua essência, pelo seu verdadeiro, pelo seu chão, que não é seu, não é? Que não é seu. O nosso chão, meus queridos, está aqui dentro de nós. Quando a gente entender que o nosso chão está aqui, ó, a gente vai parar de se iludir. E a gente vai começar a criar coisas e colocar alicerces aqui, ó, nas coisas do espírito. Sejamos serviço. E quando há o caos, há duas linhas. Na verdade, não são duas linhas, uma para a direita e uma para a esquerda. Na verdade, é o que há na superfície e o que há dentro de nós. Que o verdadeiro nasça. Porque todo caos é recomeço. Em bases mais perto de Deus. E assim encerramos a nossa mensagem de hoje, meus queridos. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Um abraço carinhoso e até amanhã. Tchau, tchau.